Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, inspirado pelo espírito Eugênia, editora Lorenz. Parte 4. Raquel. Antes de partir para os Estados Unidos, Mariane procurou ficar o maior tempo possível com Raquel. Existia uma estreita ligação entre as duas, construída pelos laços da afinidade e, além disso, sabia que a avó possuía, tanto quanto ela própria, algumas faculdades mediúnicas. Muito tinha recebido dos mentores espirituais através da bondosa senhora, que era dedicada trabalhadora de uma casa espírita da cidade. Como sabemos, quando Elizabeth morreu, deixando Raquel sozinha, ela retornou à fazenda de seu avô. Raquel pouco lembrava de sua primeira infância nesta fazenda. Ao entregar a carta de sua mãe a Fernando, seu tio, vira que o mesmo se emocionara em lágrimas, afirmando-lhe que poderia ficar o tempo que quisesse. Por conveniência, acabara casando-se muito jovem com o primo 20 anos mais velho. Abandonando seus sonhos de moça romântica, procurara dedicar-se o mais possível a Ernesto, mas aquele não era certamente seu ideal de casamento. Ernesto era um bom homem, sem dúvida, mas muito rude, quase analfabeto, e não conseguia acompanhar o coração sonhador de Raquel. Além disso, não tivera muita dificuldade em conseguir seu objetivo, casar-se com a linda prima que voltava com jeito de moça fina da cidade. Era certamente a mulher mais bela que já tinha visto em toda a sua vida. Apesar de sua pouca idade, a maturidade psicológica de Raquel dava-lhe ares de mulher mais experiente. O casamento se realizou com pequena comemoração familiar na capela da fazenda. A noiva, apesar de bela, não pôde deixar de refletir com melancolia sobre seu destino. Sabia que naquele momento não lhe restava alternativa. Órfã e desamparada, teria de fazer uma escolha: o casamento ou o retorno à cidade. Lembrava-se muito bem de que sua mãe havia passado na cidade. E em outros tempos, e após refletir, percebeu que tinha feito, embora com sacrifício, a melhor escolha. Nesta época, os Albuquerque já não eram ricos e poderosos como outrora. Procuravam manter-se com dignidade, tentando honrar o nome da família. Mas a maior parte das terras havia sido entregue a credores e realmente muito pouco ainda restava. Ernesto lutava com o tio e o pai, Mário e Fernando, respectivamente, na tentativa de preservar a terra que, por tantas décadas, pertencera à sua família. Por outro lado, tosco como era, não conhecera nenhuma forma de expressão artística, muito menos a música e a pintura. Seu mundo ia a muitas poucas léguas da fazenda. Na primeira mocidade não sentira a necessidade do estudo, pois sua condição social era sólida o bastante para lhe assegurar uma vida tranquila. Quando, porém, a situação se modificou, já era tarde, e não havia mais condições para fazê-lo. Ao contrário, Raquel havia frequentado a escola quando criança, e Elizabeth ensinara-lhe o gosto pela leitura, procurando dar-lhe uma boa educação, adornando-lhe o espírito dentro de suas possibilidades. Desenvolver a sua sensibilidade artística, apreciando o talento e a genialidade de alguns mestres da pintura, a qual também se dedicava como seu pai. Possuidora de um caráter forte, reprimiu seus sentimentos e frustrações e procurou, desta forma, criar seus 4 filhos de maneira serena, nunca deixando que percebessem os seus íntimos dissabores. Nas horas livres, procurava na pintura e no desenho dar asas à imaginação e libertar o espírito de seu limitado mundo. A leitura também era uma porta que, docilmente, Raquel buscava, adentrando em uma realidade mais rica e encantadora. Saboreava esses momentos como uma espécie de deleite, como se naquele cotidiano de atividades diversas, procurando atender às necessidades de sua família, um raio de sol, delicioso e morno, entrasse e acalmasse o seu coração. No início, Ernesto demonstrara um certo desprezo por seus quadros, mas depois acostumou-se e até passou a achá-los bonitos. Apesar de ser ainda muito jovem, as dificuldades que havia enfrentado a levaram a interrogar-se a respeito da vida, de Deus e das causas que conduzem o universo. Como poderiam Deus, justo e bom, ter permitido tanto sofrimento na vida dela e da mãe, sem que nada de mal houvessem praticado? Parecia que ambas possuíam uma sina. Analisava sua vida e a de outras moças de sua idade e não compreendia. Perdia-se em questionamentos, procurando uma explicação para tantas diferenças na face da terra. Porque percebia nos próprios filhos tamanha disparidade. Enquanto Francisco era autoritário e impulsivo, Pedro Henrique era dócil e ouvia-lhe os rogos da mãe. Já Alice fazia questão de lhe aborrecer, e o pobre Maurício não tinha nem a possibilidade de entender o que acontecia ao seu redor. Como poderia acreditar em um Deus que não representasse a suprema justiça, que repartisse desigualmente a felicidade e o sofrimento entre seus filhos? Amaria a uns mais do que a outros? Mistérios, dizia a religião. Mas por que tantos mistérios? Como crer sem uma lógica que justificasse a dor e o destino das criaturas? Questionava-se Raquel.
Desde cedo interrocara Elizabeth sobre essas questões, mas sua mãe surpreendia-se com o pensamento de Raquel e, um tanto assustada, a aconselhava a não pensar em tais assuntos. Explicava que possuía uma fé profunda, uma convicção plena na existência e na bondade de Deus e nunca havia pensado em tais coisas. Era melhor deixar assim. Mas Raquel, graças ao seu espírito inquieto e questionador, buscava respostas. Queria crer, mas precisava construir uma fé em bases sólidas, dentro de um raciocínio lógico que a aproximasse do Criador. O tempo passou, Raquel costumava frequentar as missas que se realizavam na pequena cidade, acompanhada de Ernesto e das crianças. Certamente recebia o auxílio que buscava nessas ocasiões, mas queria algo mais. Um dia, como era costume, um caixeiro viajante, homem que trazia mercadorias da cidade grande para os armazéns do vilarejo e para algumas fazendas da região, aproximou-se de Santa Bárbara. Vinha a cavalo, cansado, e pediu licença para descansar 3/4 de hora no galpão, onde ficava peonada, e dar um pouco de água para o seu velho animal. Raquel prontamente tratou de providenciar o necessário para o viajante. Sentira algo que a cativara no seu olhar e em seus modos. Disse-lhe que suas maneiras transmitiam grande sabedoria. Como dispunha apenas de antiga cozinheira que se ausentara momentaneamente, ela mesma preparou um bom prato de comida para o forasteiro e lhe ofereceu um copo de vinho para refazer-lhe as forças extenuadas. Bastante comovido, Leônidas, este era o seu nome, expressou sua felicidade em se encontrar em tão aconchegante casa. Após observar o semblante de Raquel, disse sorrindo: "Aquilo que a senhora procura está vindo ao seu encontro." Raquel olhou surpresa, sem compreender o que o homem dizia. "Não se assuste, filha. Apesar de minha longa existência nesta terra, também buscava algo que desse um sentido à vida durante minha mocidade. Não me satisfaziam as explanações convencionais, a pregação de uma fé cega, mas um dia a misericórdia divina colocou um livro em minhas mãos que modificou minha vida", disse o homem pensativamente. "Este livro", continuou Leônidas, "renovou minhas esperanças em matéria de fé. Voltei a acreditar na misericórdia divina diante dos novos conceitos com os quais tomei contato." "Como o senhor pode saber essas coisas a meu respeito? Nunca havia falado sobre este assunto a ninguém?" perguntou Raquel atônita. "A senhora comprovará um dia que o mundo em que nós movimentamos está cercado de outras inteligências, invisíveis aos nossos olhos, mas tão reais como nós mesmos. Por certo, não lhe é estranho o nome Elizabeth." Raquel, que até o momento estava de pé ao lado da mesa, sentiu fraquejarem as pernas e precisou sentar, estupefata. O que estava acontecendo? Aquele homem seria algum feiticeiro ou bruxo? Percebendo o rumo de seus pensamentos, Leônidas apressou-se em se explicar. Não sou nenhum ente do mal, senhora. Apenas trago um conhecimento que me ilumina o espírito, mostrando as razões da nossa existência aqui na Terra e da necessidade do sofrimento em muitas ocasiões. Por acaso já ouviu falar em Allan Kardec? Não, senhor. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês de nascimento, professor de grande prestígio em seu país e discípulo do sábio Pestalozzi. Educador renomado, Kardec, proveniente de uma família de magistrados, optou pela bela missão de ensinar, tornando-se um mestre por excelência. Este magnânimo educador, desde a mais tenra idade, demonstrava uma inteligência fora do comum. Dedicara-se de corpo e alma à formação de seus alunos, procurando incutir em seus espíritos as noções de justiça e fraternidade para com os semelhantes. Sua curiosidade científica, no entanto, levou-o a estudar certo tipo de fenômenos muito comuns na França da época, os das mesas girantes. Procurou, a encetar tal estudo, utilizar o método científico de observação, análise, formulação de hipótese, etc. Estabeleceu uma metodologia para estudar um tipo de fenômeno diferente de tudo que já havia visto. Procurou determinar relações entre comunicações mediúnicas, isto é, mensagens de espíritos desencarnados recebidas por médiuns de diferentes locais. Cercando-se de todos os cuidados que sua condição prescrevia, aprofundou-se em seu trabalho e, após longos anos de estudos e comprovações, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, deu início à codificação espírita. A partir de então, começou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Leônidas fez uma pausa e prosseguiu. Essa doutrina, minha filha, vai lhe trazer um consolo imenso. Aliás, é desta forma que ela é conhecida, como o Consolador que Jesus havia prometido que um dia viria esclarecer todas as dúvidas e levantar o véu, propositadamente deixado sob certos aspectos de seus ensinamentos. Leônidas calou-se e observou Raquel com bondade. Lágrimas rolavam pelo rosto da moça sem que pudesse falar dos intensos sentimentos que lhe iam na alma. Leônidas, por fim, falou.
Seu caminho será trilhado a partir de agora de uma outra forma. Poderá entender a lição onde Jesus fala do fardo leve. Verá que, por maiores que sejam os sofrimentos que tenhamos de carregar nas estradas da vida, se tivermos o pensamento no Mestre amigo, com confiança no seu amparo, constante em sua misericórdia, o fardo se tornará leve e até fácil de ser carregado. Somos espíritos eternos, não possuindo apenas uma existência na face da terra. Já tivemos outras vidas, acertando algumas vezes e errando outras. Isso nos diferencia perante a justiça divina. Daí a desigualdade na distribuição de bênçãos e dificuldades da vida. Raquel ouvia atentamente as palavras de Leônidas. Estranhamente percebia, sem dificuldades, que aquelas palavras faziam sentido. Parecia lógico que cada um recebesse segundo suas obras. Até agora não compreendia por que pessoas boas às vezes sofriam tanto. A ideia de várias vidas poderia explicar o porquê de tantas coisas. Percebendo que seu interlocutor deveria estar bastante cansado, permitiu que o viajante pernotasse em um dos galpões da fazenda, acomodando-o devidamente. Ao retornar à casa grande, como era chamada a residência principal, mal podia conter a curiosidade que a nova doutrina lhe despertava. Uma certa alegria indefinível lhe invadia o ser, e algo em seu íntimo lhe dizia que uma nova fase começava em sua vida. No dia seguinte era muito cedo, quando Leônidas veio despedir-se de Raquel e Ernesto. Este último fora informado por Raquel da chegada do viajante, já tarde, quando todos haviam se recolhido. Como era costume de época acolher esse tipo de hóspede, Ernesto não deu muita importância. Raquel insistiu para que Leônidas ficasse mais algumas horas, mas este, agradecido, salientou a necessidade de partir. Antes, porém, tinha algo a lhe entregar a pedido de alguém. Elizabeth, sua mãe, me pediu que deixasse com você estes volumes. Disse-me que serão de grande valia e que modificarão a sua passagem pela terra. E entregou-lhe pequeno volume. Raquel, sinceramente comovida, aceitou a oferta sem dúvidas no coração. Sentia que iria entrar em contato com verdades que havia buscado por toda a sua vida. O fato de Leônidas referir-se a sua mãe, sem que nunca a houvesse conhecido, identificando-a pelo nome, provava que ela já havia sentido algumas vezes a presença de Elizabeth. Leônidas partiu e nunca mais foi visto naquela região. Deixou para Raquel 2 exemplares, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Allan Kardec. Esses livros, com sua mensagem de inigualável beleza e verdade, encheram de luz e fé a vida de Raquel. Já não se via abandonada pela misericórdia divina em um grotão do mundo. Sentia-se como um espírito eterno, pertencente a uma ordem universal da qual fazia parte como co-criadora, capaz de entender os seus talentos em benefício dos semelhantes. Graças a seu dinamismo, procurou colocar em prática imediatamente suas novas exposições. Convenceu Ernesto de que podia alfabetizar tanto as crianças da fazenda como aos próprios pais. Ernesto, vendo seu ânimo revigorado, não se opôs. Chegou mesmo a perceber que Raquel estava mais feliz e bonita. Tratava-o com carinho, o que não podia deixar de notar. Antes via nela a esposa dedicada, mas apenas cumpridora de um dever. Agora havia um encantamento novo em sua vida, e fosse o que fosse, a ele estava fazendo muito bem. Logo os alunos de Raquel foram aumentando, vindo de fazendas vizinhas. Era preciso dividir as turmas, organizar as disciplinas. A empreitada era grande, exigindo dedicação e, assim a vida foi passando. 2 lustros mais tarde, Ernesto retornou à espiritualidade. Nas despedidas derradeiras, Raquel lamentou sinceramente a morte de seu marido. Havia aprendido a amá-lo ternamente, compreendendo-o e aceitando suas limitações. Ele, por sua vez, tornara-se menos grosseiro com a convivência com ela. Aprendera a apreciar o seu mundo, orgulhando-se de sua maneira de encarar a vida. No fim, dizia que já estava se tornando um homem de cultura por já conseguir apreciar a música e a pintura. O tio de Raquel, Mário, nesta época, resolveu vender o que restava da fazenda. Como não houvesse acordo, arrendou suas terras para Raquel que, com apreciável tino administrativo, conseguiu diversificar as atividades econômicas da propriedade. Nesta ocasião, Francisco, filho mais velho de Raquel, apesar da juventude, mostrava ser um homem vigoroso, interessando-se pelos negócios do pai. Isto, de certa forma, proporcionava um certo descanso para sua mãe, que encontrava nele um apoio para a continuidade nas lides da fazenda. Alice e Pedro Henrique tinham ido estudar na capital. Maurício, por uma dessas fatalidades do destino, havia nascido com sérios problemas congênitos, necessitando dos cuidados incessantes de sua mãe. Desde o nascimento apresentava uma série de anomalias. Era um desses casos que inspirava compaixão em quem quer que o visse.
Apresentava doença pulmonar congênita e, na época, a medicina pouco podia fazer para minorar os sofrimentos. Além disso, no local onde se encontrava, com os parcos recursos existentes, era considerado um caso perdido. Raquel pensara em levá-lo à capital, mas o seu estado físico nunca lhe permitiu esta viagem. Via então penalizada as crises de Maurício. Ficava arroxeado, suava frio e então desmaiava. Ao acordar, ainda em pranto, só conseguia se acalmar quando Raquel o colocava no colo e, com imenso carinho, falava-lhe docemente palavras de reconforto e ternura. Maurício então ia se acalmando, recobrava a cor e, extenuado, voltava a adormecer. Essas crises, tornando-se cada vez mais frequentes, debilitavam ao extremo o coração do menino. Raquel buscava na prece o reconforto e percebia que, quando orava, Maurício acalmava-se. Sentia um amor infinito por aquela criança. Amava profundamente os outros filhos, mas Maurício lhe era particularmente caro ao coração. Inteligente e sensível, apreciava as horas em que a mãe tocava os belos noturnos de Chopin à tarde na fazenda. Infelizmente, Raquel sabia que a vida de seu filho não seria longa. Era como se aquele espírito precisasse se libertar de alguma coisa naquele corpo franzino para poder, finalmente, alçar seu voo de liberdade. Todo aquele sofrimento, sem dúvida, não seria em vão, pensava Raquel. Não foram poucas as ocasiões em que Raquel lia, em voz alta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde são explicadas as causas das aflições, o esquecimento do passado e os motivos da resignação. Essas palavras caíam como bálsamo na alma de Maurício, que encontrava reconforto e consolo nestes momentos. Apreciava imensamente um recanto da grande varanda do casarão, próximo a um quadro, onde bela mulher estava retratada. Na verdade, este era o mesmo quadro que encontraríamos no quarto de Mariane anos depois. Efetivamente, ao completar 20 anos, Maurício libertou-se de sua aprovação terrena. Morreu nos braços da mãe e, embora enfraquecido e esquálido, tinha no olhar um brilho intenso. Com ele, Raquel enterrou parte de seu coração e resolveu voltar, definitivamente, para a cidade. Tão logo Francisco se casou com uma moça da região, passou a administrar a fazenda sozinho e, assim, Raquel pôde transferir-se para uma pequena casa na capital. Para tanto, procurou usar suas próprias economias, pois nessa época possuía um bom patrimônio, fruto de seus esforços ao longo de todos aqueles anos. Como Alice estava noiva e Pedro Henrique casado, não quis perturbar-lhe as vidas, tornando-se um fardo para os filhos. Reconhecia que eram independentes, cada um vivendo a vida a seu modo. Gostaria que os filhos tivessem a oportunidade de construir suas existências com total liberdade. Queria a felicidade de suas crianças e, para isso, nenhum sacrifício seria grande demais. Contando quase meio século de vida para os padrões de então, havia cumprido sua missão. Certamente Raquel não concordava com esse tipo de pensamento e sonhava com o futuro. Após instalar-se, sua primeira iniciativa foi procurar um centro espírita. Procurava um local que possuísse orientação estritamente evangélica, pautado dentro dos princípios cristãos que sustentam a codificação de Allan Kardec. Devido à sua personalidade comunicativa e seu magnetismo pessoal, Raquel logo fez amizades que lhe indicaram o que procurava. Começou a frequentar e participar aos poucos das atividades da casa. Surgiu então a oportunidade de desenvolver seus dons mediúnicos baseados no estudo e na disciplina. Sentia a presença de várias entidades, verificando que era guiada por preciosa intuição. Contudo, a partir do aprofundamento de seu estudo sobre mediunidade, notou que seus horizontes se dilatavam. Nas horas de lazer, voltou a dedicar-se à pintura. Procurou inicialmente aprimorar sua técnica, pois não pudera frequentar nenhuma escola especializada. À medida que buscava maior compreensão nas verdades espirituais, sentia que mãos invisíveis lhe inspiravam o pincel, dando um aspecto etéreo às suas telas, o que muito impressionava a todos. A mudança da fazenda para a cidade e o retorno à pintura trouxeram ao coração de Raquel um certo alento, depois de tantas perdas e dissabores. Um acontecimento inesperado, porém, encheu-lhe a vida com uma alegria maior ainda: o nascimento de uma neta, filha de Pedro Henrique, que havia se casado um ano antes. Seu filho quisera colocar o nome na menina, mas Raquel pedira a Pedro Henrique e sua jovem esposa que não se opusessem. Gostaria que o bebê fosse chamado de Mariane, pois este era o nome de uma grande amiga de seu pai, pela qual sempre sentira profunda admiração. Lembrava-se de ouvir Elizabeth referir-se com grande carinho a essa moça. Embora nunca tivesse conhecido, Roger contara para sua mãe muitas histórias sobre Mariane, sua alegria espontânea e a bondade de seu coração, e que inclusive recebera permissão para pintar seu retrato quando estava em Londres. Trouxera na viagem para o Brasil o quadro, tendo-o deixado com Elizabeth, que o admirava muito.
O nome de Mariane foi prontamente aceito, e assim, nossa admirável amiga, sem que sua atual família soubesse, retornava para as novas experiências na Terra, com promessas e esperanças de resgates redentores.